Romanos capítulo 5, versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Mas não é assim o dom gratuito. Louvamos a Deus por termos nascido neste tempo favorável, tão favorável que as portas da graça estão escancaradas para os que vierem a este mundo depois da manifestação do Messias de Deus sobre o planeta Terra. Os próprios filhos de Israel tinham que se submeterem às exigências da legislação de Moisés, que com o passar do tempo se tornaram impraticáveis tais exigências. Já os que viveram antes da lei de Moisés tinham que lidar com a morte e outras terríveis consequências. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Antes do tempo da graça de Deus, os filhos dos homens tinham que enfrentar diretamente a justiça e a punição pelos seus próprios erros. E isso valia muito mais, até mesmo para os filhos de Israel, em que pela quebra das regras da lei, se tinha que escolher os frutos amargos pela desobediência imediatamente. A severidade era o que prevalecia e o castigo não demorava a chegar a todos os homens rebeldes e que desobedecia ao Deus Criador de todas as coisas. Não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um, não há dúvida que o autor se reporta ao que aconteceu com o primeiro homem, Adão, que tinha apenas um mandamento a cumprir, mas que terminou caindo em ofensa contra a ordem de Deus. Com isso, o que se percebe é que o mal passou a reinar sobre a vida de todos os moradores da terra, porque a influência do diabo com os seus demônios passou a demarcar as práticas, ou as obras, ou as ações dos filhos dos homens sobre toda a terra.
Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos. Paulo fala da morte como primeira consequência imediata pelas transgressões cometidas durante o tempo antes da lei. No entanto, eram terríveis as consequências pela rebelião dos seres humanos. Os próprios filhos dos homens teriam que conviver com a lei da sobrevivência de forma horrível, e que uns matavam aos outros como se fossem animais devoradores, muitas guerras sanguinárias, e o que prevalecia era a destruição e a miséria geral. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça. A chegada da nova dispensação, implantada pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, deu aos filhos dos homens a melhor e mais preciosa possibilidade de receber da parte de Deus todas as suas mais importantes promessas e bênçãos. A multiforme graça de Deus encerrou um velho ciclo para dar início em um novo jeito de Deus tratar com a humanidade, com amor, compaixão e muita benevolência. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um homem. Quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Adão, por meio de sua desobediência, inaugurou um tempo em que a morte passou a reinar. Moisés implantou a lei que os filhos de Israel, com o passar do tempo, não tinham condições de cumprir as suas exigências. Porém, no entanto, Cristo inaugurou um tempo favorável em que a graça do Pai traz benefícios para todos, até mesmo para o mais vil pecador. Porque a graça é o favor não merecido da parte de Deus para os filhos dos homens. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um homem, Jesus Cristo, finalmente, abundou sobre muitos. Por que Paulo fala sobre muitos e não sobre todos? Porque a fé não é de todos. Na realidade, o dom da graça está disponível para todos os seres humanos. Porém, o Criador respeita o livre-arbítrio de suas criaturas. Na nova dispensação,
Há uma aliança individual em que o homem entra com a sua fé em Cristo Jesus e em sua obra perfeita de salvação, enquanto que Deus já fez a sua parte pelos filhos dos homens, quando nos deu seu unigênito Filho para redimir toda a humanidade perdida. Esta é a aliança de Deus com a humanidade. Por gentileza, compartilhe este áudio e vamos juntos semear o poderoso Evangelho do Senhor Jesus. Este é o nosso comentário que você pode ler no nosso blog, Comentário Expositivo do Novo Testamento.